No ar, mais um episódio do podcast Põe na Bancada. O programa que traz a informação sem filtro, com dados e uma pitada de provocação para gerar o debate. E hoje nós vamos falar de política, da realidade política do Brasil e também vamos adentrar pela realidade política do estado de Rondônia. Nós recentemente vimos em algumas pesquisas que a população brasileira tem avaliado muito mal a atuação do Congresso Nacional e dos partidos políticos. E a gente percebe que, inclusive, há um certo cansaço da população com relação aos seus representantes. Isso coloca em xeque a democracia e permite que aventureiros autoritários também apareçam. Para conversar sobre essa realidade, sobre esse quadro político nacional, nós convidamos aqui 3 pessoas que dominam esse assunto e, sem dúvida nenhuma, vão contribuir com informações para que a gente possa contribuir com o desenvolvimento da massa crítica da nossa sociedade. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos aqui o professor, doutor, advogado, secretário Vinícius Miguel, a nossa doutora também, advogada, conselheira da OAB, a Carol, e o Samuel, advogado, conselheiro, já é doutor também, Samuel? Mas quase, né? Quase. Tiro o doutor e aumento de salário. E os 3 são dirigentes partidários. O Vinícius é o presidente do PSB estadual, a Carol e o Samuel são porta-vozes da Rede Sustentabilidade. Então, para esse nosso bate-papo, nós vamos pedir para começar com uma pequena apresentação de cada um de vocês. Quem começa? Em alusão ao dia do professor e da professora e em aniversariante Carol Zimunho. Quero aqui de público desejar um feliz aniversário, né? Obrigada. Obrigada. Carol, você. Obrigada. Bom, eu sou Carolina Zemuner. Recebi com muita alegria o convite para estar aqui no seu podcast e espero contribuir para o debate. Helena. Samuel. Sou Samuel Costa, sou advogado e porta-voz da Rede Sustentabilidade. Espero poder estar à altura aí da Carol Zemunho, bem como de você, Roberto, nosso fenômeno Vinícius Miguel. Vinícius Miguel. Bom, estou aqui, hoje sou professor licenciado da Universidade Federal de Rondônia, licenciado porque estou ocupando o cargo de secretário municipal aqui em Porto Velho. E é isso, né? Acho que sou amigo do Samuel, da Carol, do Roberto, e isso é a melhor das credenciais para me apresentar hoje. Ok. Eu falei há pouco aqui a respeito de uma pesquisa que mostra o descrédito que a população tem com a classe política, digamos assim. Né? Principalmente os parlamentares lá, essa pesquisa se refere ao Congresso e aos partidos políticos. Isso é um reflexo, é um sinal de que a democracia está cansada, de que as pessoas estão cansadas com essa forma de ser? Roberto, eu talvez aqui para jogar uma pimenta é que eu acho que a gente precisa constantemente reinventar as formas de participação. E aí esse modelo do que a gente convencionou chamar de democracia contemporânea passou por alguns desgastes e alguns processos que parecem que se limitaram à escolha periódica de representantes no processo das urnas. Então é só aquilo. E aí aquela outorga do mandato, o representante se investe do poder e não tem qualquer processo de prestação de contas, de diálogo com as chamadas bases, com as comunidades, com as suas representações de origem, além do que a própria democracia aí desse modelo de parlamento, nós passamos a criar pequenas corporações, né? Você tem a bancada lá dos delegados, você tem a bancada dos profissionais da comunicação. Então você tem pequenos grupos que fragmentam também o que seria um processo mais coletivo, mais geral, de discutir o próprio Estado, a própria democracia, a própria sociedade, a execução ou não de políticas públicas, o orçamento. Então, acho que essa segmentação e esse desgaste do modelo por conta de um processo que passou a ser confundido como somente eleições periódicas, levam um processo aí de uma minimização do sentimento de participação, de presença e de pertencimento. Outra coisa também que nessa crise é inevitável falar é a própria crise dos partidos políticos, que é uma crise própria, uma crise de deslegitimação, uma crise dos partidos cada vez mais, eu diria que
partidos neutros, partidos inodoros, que não querem vestir coloridos, né? Ele não quer dizer o que ele é, então são nomes cada vez mais assépticos. Não queria exemplificar aqui, mas, né, a própria terminologia partido tem tentado ser escamoteada cada vez mais. Bom, vamos falar aqui, né? O PMDB virou MDB, ou voltou a ser MDB. O PFL e as suas metamorfoses virou União Brasil, já não é nem o partido da União Brasileira ou qualquer coisa assim que fizesse mais sentido, até semântico, gramatical. Então os partidos não querem se chamar de partidos. É algo aí que é um exemplo dessa crise. Outro exemplo da crise é que a forma mais basilar do partido político geralmente é autoritária. São poucos os partidos que fazem eleições periódicas para suas lideranças, seja no âmbito de município, seja no âmbito de estado, inclusive contrariando decisões reiteradas da própria Justiça Eleitoral. Carol, você acha que os partidos se afastaram da vida das pessoas? Eu acho que os partidos, eles se tornaram nichos de poder. E parece que a gente tem um botão de liga e desliga. Então, dependendo de quem for dono do partido naquele momento, você desliga o partido para que um outro partido aliado ou pessoas que estão no outro partido aliado, que tem uma relação de poder com esse outro partido, funcionem. E aí, quando precisa acessar fundo ou dinheiro, porque eu acho que é uma coisa também uma questão que eu acho que é crucial para a gente analisar o afastamento, né, da representatividade dentro dos partidos e dentro do próprio Congresso, é a questão do acesso ao dinheiro. A gente costuma brincar, que não é uma brincadeira, é real, que cada eleitor tem um preço. O voto tem um preço. Você divide o valor do fundo partidário pelo número de votos que aquele partido teve. E aqui falando muito abertamente, né? E isso é muito perigoso, porque a gente se depara com parlamentos, com representatividades fictícias. Né? Nós temos um bloco sendo representado e as minorias, que são a maioria social, sem representatividade. Um exemplo é a quantidade de mulheres ocupando esses espaços. Outro exemplo é a população preta ocupando esses espaços, que são em número muito reduzido, apesar de ser maioria na população. Então, acho que há um afastamento quando a gente também intelectualiza demais o partido, né? No sentido de tanto a intelectualização do difícil, né, de acessar, de ficar difícil para a população acessar, como a questão do acesso ao recurso mesmo. Né? A maioria das eleições de representatividade tendem a ser orgânicas. E a maioria dos partidos, inclusive muitos dos que estão sendo investigados, eles são investigados por burlar, inclusive, essas cotas. Né? Que há um projeto, inclusive, para diminuir a quantidade de mulheres, por exemplo, né? Nas cotas, né? A gente chama de cota, olha que absurdo. Então, eu acho que tudo isso faz essa sopa, sabe, indigesta, que a população percebe, obviamente. Né? Isso reflete em tudo que a população acessa, principalmente a população mais pobre. Eu acho que isso reflete bastante nesse período onde a hashtag pior Congresso da História, pior Parlamento da História, foi levantada e com certeza tem um número gigantesco de agregados, assim, de pessoas que compactuam com isso. Né? Samuel, geralmente as pessoas acreditam que os políticos só legislam em causa própria. Ao que você atribui isso? Esse fenômeno já é muito conhecido na história, né, do Brasil, não é uma situação tão contemporânea. O Brasil colônia e tínhamos a figura da sociedade de castas. E houve uma metamorfose, uma mutação ao longo dos anos, e hoje o que a gente vê é justamente isso com um outro nome quando se apresenta. Né? Determinado político fica inelegível, e aí ele coloca um parente colateral da linha direita, esquerda, o filho, a nora, enfim. Aí, para se exaurir tudo isso, é necessário que tenha a inelegibilidade de todos os seus parentes consanguíneos ou afins. E aí, há um distanciamento dos partidos políticos, como bem trazido pelo Vinícius e pela Carol, com a identidade do povo. Né? Imaginemos aqui uma situação atinente à reforma
da Previdência, ou a reforma tributária. Atualmente, agora, o fim do imposto para quem ganha até 5 mil e diminuir a alíquota para quem recebe até 7.350. Isso demonstrou a distorção que nós temos do Congresso mediante a vontade soberana do povo, né? No norte do Brasil, cerca de 91% vão ser beneficiados. No Nordeste, quase 95%. No Sul e no Sudeste e Centro-Oeste, onde dizem ser regiões um pouco mais privilegiadas, né, na remuneração salarial, mais de 74%. E esse distanciamento, né, do legislativo com o povo se dá simplesmente pelo um pragmatismo que se adota. Por exemplo, no estado de Rondônia, é verdade ou é uma mentira que mais de 80% do povo recebe até 5 mil reais. E aí teve que ter várias mobilizações do povo para vir às ruas, tanto em Porto Velho como em todo o país, para fazer com que o presidente Lula conseguisse viabilizar uma aprovação à unanimidade dos votos. Na semana subsequente, quando foi para ser tributado os super ricos, que é um pequeno grupelho de 140 mil pessoas, houve essa distorção, ou seja, fazem a política do pão e circo e deturpam a verdade dos fatos. E aí você observa, Roberto, que quando um professor, por exemplo, consegue ocupar um mandato eletivo no legislativo, ele tem muita dificuldade de conseguir a sua reeleição. Você vê isso no âmbito municipal, estadual e federal. Por quê? Porque como ele tem um pouco mais de capacidade cognitiva de compreender qual é a sua função típica, que é fiscalizar e legislar, ou seja, criar leis ou ir revogar leis, para melhorar ou minimizar o sofrimento do povo, essa função mandamental, constitucional, legal, não é correspondida com o povo, que acha que o bom parlamentar é aquele emendeiro que trabalha com orçamento secreto, com RP9, e aí coloca nas associações e consegue fazer o que no Brasil Colônia era o escambo, troca. Hoje permuta. Se negocia com o governo federal cargos na estrutura federal. Por exemplo, em Rondônia, o Lúcio Moschini, por exemplo, tem mais de 100 cargos na estrutura do governo federal. E em 95% das votações, vota contrário às ações do governo federal. E aí, essa mesma turma que paga, né, cabos eleitorais para se vilipendiar da estrutura do governo federal, fazem campanha contra. E o nosso campo, por sua vez, por não adotar a mesma tática pragmática de eleger representantes da Câmara Federal, da Assembleia Legislativa, criar conjunturas para que, no segundo turno, tenhamos espaço de poder e ampliar as políticas que a gente entende ser mais justo para o povo, fica equidistante. Enquanto isso, se perpetua a grande maioria maciça de partidos e políticos inodoros que não representam verdadeiramente os verdadeiros anseios do povo. Olha, vocês falaram aqui um conjunto de elementos aí que justificariam o povo ter essa visão que tem do parlamento e dos partidos políticos. Agora me diga, por que a população vota nessas pessoas? Bom, a gente fala de política como se política fosse política partidária, né? Mas o que a gente faz nas nossas relações sociais é política. E a política, ao longo da nossa história, principalmente da nossa história mais recente, né, do Brasil mais recente, ela não tem nem reflexo na lei que dissocie isso da religião. A gente tem um Código Civil de 1930, até 1930, que colocava a idade das mulheres para se casarem de 14 anos e dos homens 16. Né? E aí dando todos os direitos para um e nenhum direito para o outro. A mulher tem o direito de cuidar do filho caso se separe, ou seja, ela tem o direito de ser mãe solteira, mas não tem o direito a receber absolutamente nada, mulher honesta, enfim. Eu acho que não tem como falar disso sem dissociar, né? Raça, gênero, enfim. E o que eu percebo é que a população ela é alimentada com uma ideia do que é o político. E essa ideia política, ela mimetiza a religião, ela imita a religião. Tanto que o slogan Deus, Pátria, Família elegeu o Bolsonaro com 70% dos votos aqui. Né? Porque a gente tem uma tendência do povo, principalmente do povo menos politizado dessa questão partidária e tudo mais, a gente tem uma facilidade muito maior de inserir preceitos assim, e discursos que
visam um ideal religioso, mas que estão longe da realidade das pessoas, assim, do dia a dia, né? Então, eu acho que o que fez com que a gente chegasse nesse ponto crucial, né, de agora sim discutir questões como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e entre outras pautas, a gente está cada vez mais ultrapassando uma barreira de uma blindagem política que foi feita assim, se escondendo mesmo atrás de um escudo chamado fé, né? Então, essa questão do uso da fé, nós vamos falar um pouco mais sobre ela no segundo bloco. Você está apontando aí de que um dos elementos que permite que esses políticos sobrevivam, vençam as eleições aqui, é o uso político da fé. Exato. Mas antes da gente entrar nessa questão, por que as pessoas votam nesses políticos? Vocês dois. Foi assim, então. Gente, olha só, de forma, eu acho que muito sucinta que a Carol traz, é um eixo muito importante. O outro é o pragmatismo. O povo gosta de pessoa populista, seletista, carismático. E quando a pessoa começa a ler e espanta a ignorância, ela tende a ficar um pouco mais triste, porque ela tem percepção do mundo real. E aí, essa fantasia de apresentar uma simplificação tosca nas resoluções dos problemas, por exemplo, a vereadora Sofia Haddad, num programa de televisão ao qual eu participei com ela, disse que se ela fosse deputada federal ia propor a pena de morte. Isso é um assinde, né? É um processo totalmente análogo, né? Pitoresco, esdrúxulo. E as pessoas compram uma parcela. Por incrível que pareça, Roberto, cerca de 15% da população acredita que a Terra é plana. Não. E aí eles vão fazer essa pesquisa qualitativa e direcionando no ímpeto de inflamar, por exemplo. Tem camarada aí que pega a caixa 2, ao invés de ser uma boa propositura, fiscalizar e tudo e tal, pega R$3 milhões, contrata 6 mil famílias a R$500 na última semana de eleição. E aí cada família daquela recebe R$500, está desempregada, recebe 250 do Bolsa Família, se sente na obrigação de votar no deputado fulano de tal. Cada família consegue 2 votos, ele conseguiu 12 mil e é reeleito. Então, só voltando aqui, essa questão da pena de morte. Eu estou aqui com 3 juristas que dominam esse mundo do direito e da justiça. Por que as pessoas aceitam esse tipo de proposta, Vinícius? Por que isso encanta as pessoas? Principalmente eu estou perguntando isso porque se isso fosse implantado, os setores populares é que mais sofreriam com isso, não seriam as elites. E como é que eles encantam a população a achar que isso realmente é a solução de um problema? É um mistério, né? É um mistério. É um mistério, mas eu acho que às vezes o nosso funcionamento de pensamento é muito binário, é sim ou não, preto ou branco, e aí assim, né, num cenário de grosseiras injustiças e vulnerabilidades, a pessoa, não, é um apelo por justiça, não é um apelo propriamente por um processo sumário de execução, né, mas é um apelo por justiça, mas que acaba sendo simplificado e aí talvez endereçando um pouco o que a Carol colocou de evitar uma intelectualização das direções e dirigências políticas, a gente precisa aprender a falar com a população sobre esses temas. E hoje, se a gente parar e pensar e perguntar qual que é a política de segurança pública da rede de sustentabilidade, qual que é a política de drogas do PSB, qual é a política de saúde mental e direitos humanos para as Forças Armadas do PT? A gente não tem. A gente não tem sequer esses chavões, esses lugares comuns, esses adestramentos de cachorro e adestramentos típicos do nazifascismo de, né, senta, cumprimenta, dá a pata. E outros atores políticos têm feito isso, têm dado essas respostas muito simplificadoras, muito diretas, muito objetivas e que você não precisa de reflexão. Carol, a gente vai encerrar esse bloco, mas eu queria perguntar para você aqui. Nós estamos falando aqui de temas como esse da pena de morte, eu vou acrescentar outros aí. Defesa da família, como se o campo progressista fosse o contrário à defesa da família. Defesa da vida, como se o campo progressista fosse o contrário. Porque pautas desse tipo, simplificadas, caem no gosto popular e permite que políticos de direita sejam eleitos, e esse outro campo, o campo progressista,
não consegue ter um discurso como o Vinícius aqui fala para contrapor a essa realidade? Né? Eu tenho uma visão, como o Samuel falou, uma visão simplória, né? E até para mim é um pouco tranquilo de enxergar, apesar de ser grave, e, enfim. Mas eu acho que a gente ainda bebe muito do fantasma do comunismo, né? Então, é muito mais difícil para a esquerda ou para um campo progressista chegar na população, porque foi uma chuva, né, de ataques de anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos contra qualquer coisa que a esquerda fale, contra qualquer coisa que esse campo fale. Então, tudo é colocado em dúvida, né? Então, acho que a gente ainda sofre com esse espectro, sabe? De não conseguir dizer, e eu como professora vivo muito isso em sala de aula, né? Quando eu percebo os meus alunos num discurso de faxina social, né? De estereotipar algumas coisas e, como o Vinícius falou, ir para o mais simples, para o sim ou não. Né? Quem é bandido para você? Aí ele me estereotipa uma pessoa pobre, periférica, preta. Então é difícil, isso no segundo período, depois eles melhoram, né? Mas tem tudo, é muito complexo, Roberto, é muito complexo. A dificuldade de chegar por conta dessa barreira mesmo. Olha, nós vimos aqui um conjunto de fatores aí, no final agora, relacionado a como esses políticos da direita, digamos assim, da extrema-direita, conseguem chegar ao poder. A questão da manipulação da linguagem, o uso da fé. Nós vamos para o intervalo e eu já vou deixar um questionamento no ar aqui. O que é ser de esquerda e o que é ser de direita? Nós vamos para o intervalo e já voltamos. De volta para o segundo bloco do podcast Põe na Bancada. No bloco anterior, nós deixamos um questionamento no ar, perguntando aos nossos entrevistados aqui o que é ser de esquerda e o que é ser de direita. Então, nós vamos ouvi-los. Começamos por quem? Eu posso começar. Assim, de uma tentativa bem didática. Vinícius, eu estou fazendo esse tipo de questionamento porque no nosso estado isso é muito comum. Você é de direita, não, você é de esquerda, você é conservador, você é progressista. Essa polarização é real no nosso estado, por isso que eu estou querendo que a gente conceitualize um pouco mais. E qualquer dos conceitos sempre usados de forma depreciativa e preconceituosa, ao invés de estabelecer canais para o diálogo, para a comunicação e para trocas, inclusive trocas simbólicas, para trocas de enriquecimento. Mas basicamente assim, se a gente for pegar dentro desse paradigma mais clássico, né, mais comum do que se convencionou chamar isso, dentro de isso sempre foi polarizado, sobretudo a partir de um papel do que é economia e do que é mercado. E aí a direita teria uma pretensão de menos Estado, enquanto a esquerda teria ou parte majoritária da esquerda, uma proposta de mais Estado e mais planejamento estatal. No âmbito dos direitos individuais, dos direitos políticos, a direita sempre foi associada com a primazia da liberdade. Da liberdade em alguma medida da defesa da própria propriedade. Enquanto a esquerda falava, não, a liberdade não pode ser absoluta, nós precisamos colocar como um primado, né, como a base principal, a igualdade entre esses cidadãos. Então, um deslocamento desse campo. Então, não liberdade, mas sim igualdade. E numa perspectiva também mais do foco antropológico, humano, a direita sempre colocou uma primazia do indivíduo sobre o Estado e o coletivo. E a esquerda, em termos muito amplos, se fala mais em uma defesa da sociedade, da coletividade, do que propriamente do indivíduo. Obviamente, isso, enquanto categorias, hoje, são absolutamente complexas. Absolutamente complexas. Se você falar, por exemplo, que uma pessoa de direita é contra a criminalização do uso de drogas, por exemplo, a maconha, isso para o cidadão como, não, que absurdo, a direita não é a favor da liberação da maconha. Bom, o pensamento clássico né, e contemporâneo de uma direita ilustrada é exatamente isso. É a primazia do indivíduo, da liberdade, e veja que contradição. Aí é que você começa algumas peças desse quebra-cabeça, mas é uma direita que não é libertária, é uma direita que é conservadora nos costumes, mas em quais costumes é esse? Né? E aí aqueles costumes do que é dito e professado, mas não aquilo que é praticado. Porque a filosofia na alcova é diferente. A filosofia lá no quarto, a quatro
paredes, aí é o vale tudo, né? É a prostituição, é uma suposta promessa de uma castidade, de uma santidade das relações sexuais, mas a prática que nós vemos é cada vez mais, por exemplo, as estripulias ligadas a escândalos sexuais e que deveriam ser respeitados, porque dizem respeito à intimidade daquele cidadão e à busca consciente e consensual do prazer, da satisfação sexual entre adultos. Ô, Vinícius, de uma maneira, você está dizendo o seguinte, que na defesa do argumento é o cara moralista, mas na prática é o imoral. É isso que você está falando? Exatamente. Né? E é o que a gente vê na prática, né? Então, mesmo essas categorias mais tradicionais de esquerda e direita hoje são insuficientes e que me parece, a gente falava isso um pouco aqui no intervalo, no off, que a grande discussão é um modelo de sociedade autoritária, um modelo de sociedade intolerante e discriminatória contra minorias, contra grupos vulneráveis, contra imigrantes. A gente vê esse discurso, né, e não muito longe, aqui na nossa realidade, chamar alguém de boliviano, de haitiano, de índio, é quase que uma ofensa no senso comum. Samuel... Olha, corroborando, né, tem um dito popular que diz, né, quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala mais de Pedro do que de Paulo. É justamente isso, a demagogia, a hipocrisia. Se a gente observar desde o século XVIII, depois da Revolução Francesa, né, que tinha como lema liberdade, igualdade e fraternidade, criou-se duas forças, né, mais expoentes no continente, digamos assim, no Ocidente. E aí é dividida entre esquerda e direita. O que é a esquerda? A esquerda é formada por trabalhadores que tinham como simbolismo a foice e o martelo. A foice do homem camponês, o homem trabalhador do campo, rural. E o martelo do operário, do construtor, né? E a cor vermelha, né? Tem um simbolismo de dizer que cada irmão que era chibatado, independentemente da cor da sua pele, o sangue que derramava era da cor vermelha. Então, tudo isso é um simbolismo. É razoável a pessoa trabalhar diuturna e noturnamente, como dizia, né, a ex-presidenta Dilma, e labutar na lavoura e não ter o que comer? O operário construir casas de alto padrão, de luxo, e não ter onde residir, tem que ser submetido a tratamento degradante. Então, isso é ser de esquerda. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20, ele diz, né, Jesus recomenda, né, todas as coisas cooperam e a gente tem que dividir conforme a medida da sua necessidade. Então, é a partilha, né, é o socialismo, é tu partilhar o pouco ou quase aquilo que tu não tem. E a direita é representada pela elite, né? Sentou-se ao lá lado da da Revolução direita. Francesa. A Revolução Francesa, no parlamento sentou a direita, que é formada pela plutocracia, pela elite, pelo A baronato. plutocracia é o quê, Samuel? É a galera que é rica, que domina as paradas, né? E nessa situação atinente, né, o sangue, né, da família real fala, príncipe Charlie, da família sangue azul. Então tem o simbolismo do azul. Então essa distorção da sociedade, muitas das vezes, acaba findando que é deturpada, né? Porque, por exemplo, quando se fala defesa da família, né, defender o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, o pé de meia, o fortalecimento e ampliação da atenção básica, do SUS, enfim, né, do próprio SUS, é defender a família, né? Isso que o Lula está fazendo, desde 2012, nós tínhamos menos de 200 consultórios odontológicos depredados e agora entregou 400 e no final do ano vai entregar mais 400 no universo, né, de 5.570 cidades. Não vai resolver, mas vai minimizar o sofrimento daqueles irmãos nossos que são desprovidos de condição de financeira de ter uma saúde bucal, né, colocar dente, a mastigação, eleva a autoestima. Então tudo isso é defender a família. Pauta moral, Roberto, Vinícius, Carol e internautas e telespectadores, não enche a barriga de ninguém. O problema é que o pequeno empresário, que tem 5 ou 10 colaboradores, quando se fala, olha, o governo vai taxar o empresário, ele que tem um faturamento de 50 mil por mês, acha que ele é super rico. Quando que, na verdade, ele está mais próximo de ser pobre, miserável, do que de ser rico, de fato, né? Se a gente for assim, nominar aqui, elencar, né, o Wildon Chaves, por exemplo, ele vendeu o Grupo Atenas por 300 milhões. Se ele aplicar esse dinheiro a 1% em CDB e CDI, ele ganha 3 milhões de reais. O valor do salário do jogador do Real Madrid, 100 reais por dia. Ele e a Ieda Chaves, que ganharam dinheiro de forma lícita, são isentos de pagar imposto. E a alíquota que ele vai ser pago sobre os dividendos é de até 10%. Em detrimento de quê?
de isentar 90% do povo trabalhador. E aí a direita, muito perversamente, deturpa, né, através da Faria Lima, da elite, compra as grandes imprensas e aquilo fica batendo na cabeça do povo e o povo, muitas vezes, é induzido ao erro. Carol. Não tem... eu costumo brincar que quando a gente chega no anarcocapitalista concurseiro, a gente para, né? E eu até voltei a ler Hayek para debater com alguns alunos, porque a gente tinha eu tinha essa dificuldade de dizer exatamente isso que o Samuel acabou de falar para eles. Assim, olha, você ser Uber, você ser o dono de um pequeno negócio, calma, você não é rico. Você precisa lutar você precisa pelo menos entender que pessoas estão pleiteando, né, de alguma forma, benefícios para gente como a gente, né, para pessoas pobres. Se a gente for analisar a questão é até complicado dizer, né, mas esse fanatismo político, aí, um fanatismo que tem uma busca desenfreada por um mito, por um salvador, ele é complicado, né, porque bate, inclusive, nessa população pobre que acredita na meritocracia e que acredita que ele precisa de um Estado mínimo, apesar de estudar para concurso, ele precisa de um Estado mínimo, porque se ele for comunista, ele nunca vai poder ser rico. Mas se ele for capitalista e de direita, ele pode ser rico um dia, né? Quando as chances disso acontecer são... Carol, quase nulas. Essa questão de Estado mínimo, o que é esse negócio? O que é isso? Vamos pegar assim, na saúde, na educação. O que significa Estado mínimo? Hoje os Estados Unidos vivem uma crise por conta desse conceito, né, do Estado mínimo. Então, eles têm pouquíssimos programas assistenciais, inclusive agora tiveram vários outros cortes, né? Inclusive demissões em massa de ministérios importantes nos Estados Unidos. E lá, uma ampola de medicamento custa $100. O Estado mínimo, eu posso dizer assim de uma maneira são privatizações. Como você está falando, tipo assim, se prevalece a política do Estado mínimo, não tem Bolsa Família. Não tem Bolsa Família, não tem pé de meia, não tem SUS. Não tem SUS. Não tem Ou SUS. seja, esse sistema de saúde público que geralmente se reclama, no Estado mínimo, não teria. Não tem creche. Só teria acesso quem tivesse condições de pagar. Não tem creche, não tem escola pública, não tem faculdade pública, não tem IFRO, não tem SUS, não tem. O Estado mínimo o Estado, ele atua minimamente. Ele não... E a quem compete prestar esses serviços? As privatizações, o cidadão pagaria, né? Agora sim, a contradição de tudo isso que eu falava, né, é um Estado mínimo, supostamente, mas esse Estado nunca se torna mínimo, por exemplo, no recrudescimento do uso da violência estatal contra pobres. Então, o Estado policialesco nunca é mínimo. Nunca se reduzem as prisões, nunca se reduz o aparelho de repressão do Estado. Lá do outro também nunca se reduz, e não estou dizendo que tem que reduzir, é só uma provocação profunda, mas nunca se reduz, por exemplo, isenções fiscais para grandes bancos, para multimilionários, como colocou o Samuel, ou vamos reduzir também então os investimentos no agronegócio. Então o agronegócio é profundamente dependente da política... 400 bi, né? Da política socialista de um Estado grande, inchado, burocrático, parasitário, como querem usar o argumento. Então veja a ironia... Mas quando é para atender as elites... Veja essa fina ironia. Não só as elites. Não? E eu deslocaria até esse argumento para além de chamar tão somente de elite, de classe, mas de interesses. Porque são interesses, inclusive, que passam a se tornar o interesse daquela pessoa, às vezes mais desfavorecida, como o Samuel exemplificou, e ele está defendendo um interesse que não lhe seria imediato, né? É um contato imediato de primeiro, segundo grau, né? Ele só está vendo falar daquilo, ele não teve... Defende o interesse do patrão, né?
Hoje, assim, Roberto, que o grande problema das pessoas é não ter consciência do que é luta de classe. Por exemplo, né? Mas, Samuel, quando você fala isso, eu acho que as pessoas ficam até meio assustadas. Esse negócio de luta, de briga. O que é isso? A pessoa tem o plano cartesiano é uma vertical e uma horizontal que formam 4 ângulos de 90 graus que somando dá 360. Aí ficou bom. Agora Isso. eu entendi tudo. As pessoas elas não conseguem compreender o seguinte, né? Vamos supor, o cara lá do bairro Nacional, ele vê o seu Zé do Pré-Modados. E ele acha que o seu Zé do Pré-Modados tem uma Hilux 2022, 2023, que ele deu 100 mil de entrada e paga a parcela de 6 mil, e ele tem 14 caras carregando tijolo para ele e areia. Pro cara da periferia, ele acha que o seu Zé, que é um cara que acorda 5 horas da manhã e fecha às 19 horas, e que trabalha mais de 90 horas semanais, ele é um símbolo de case de sucesso, e ele acha aquele cara um fenômeno. Só que o Zé Ramalho tem uma canção que diz, né, que em terra de cego, quem tem o olho é rei. Imagina quem tem os dois. O cara mais rico do bairro Nacional, que é o seu Zé do Pré-Modados, ele não consegue ter acesso a ter a casa mais simples do condomínio Ecoville. Porque no outro mundo, que é dentro do Brasil colônia, não tinha casa grande, senzala, só mudou condomínios e favela. A cerca de 500 metros do condomínio São Rafael, ou do San Remo, existe uma comunidade estigmatizada que é a comunidade Portelinha, que é tá lá, de ocupação, lá do conflito. A mulher que sai lá da bicicleta, vai trabalhar na casa do cara, para ganhar R$ 1.512, desconta lá, agora é isento de pagar imposto de renda. Porque no governo do Bolsonaro, quem ganhava R$ 1.800 pagava imposto de renda. Agora, quem ganha 3.024 já melhorou um pouquinho, porque 70% já não paga. Então, esses R$ 200 que ele está economizando imposto de renda, para o cara que é milionário, não é nada, ele acha que é esmola. Mas para o cara que faz uma regra de 3 simples, ganha 3 mil e ganha R$ 200 de isenção, para ele é como se ele tivesse tido um aumento de 15%, que é inversamente proporcional. Aí o cara lá, de tanto ele ouvir o patrão dele, ele passa o dia todo trabalhando, coitado. Chega em casa, vê lá no UOL. Bolsa Família vai quebrar o Brasil. O filho dele está no pé de meia, para não diminuir a evasão escolar. E o outro filho do rico está estudando Mepobé em escola bilíngue, que a mensalidade é R$ 4.000. E aí o patrão dele começa a alienar a mente desse trabalhador, coitado. Diz, olha, meu irmão, o comunismo vai fechar a porta, eu vou ter que te demitir. E o medo, ele toma de conta da vida da pessoa de uma forma tão avassaladora, que ele fica esperando ali o resto de comida para ele levar para casa, e ele acha que, na visão dele, o patrão dele, a patroa dele, que paga um salário que não dá para nada, é o Deus dele. Deixa eu tentar... digamos assim, esse mundo da política é um mundo de interesses. Os políticos que estão lá estão defendendo interesses. Para ficar de uma maneira assim mais clara até para mim, por exemplo, numa votação lá no Congresso Nacional, a bancada de Rondônia, vai lá, como é que ela se posiciona? 2 coisas para votar, vamos supor, hipoteticamente lá. Uma é reduzir investimentos no Bolsa Família. E a outra é fazer cortes nos impostos dos milionários. Em qual a bancada de Rondônia votaria? Esse eu queria votar, vou falar aqui primeiro. Eu sei que não vai ser censurado, não. É o seguinte, gente, quem é rico, igual o Maurício Carvalho em Rondônia, que vai defender a FIM, que é a metropolitana, vai votar em interesse dele. O pai dele fatura R$ 11.000 de mensalidade, tem 200 alunos, então dá mais de 2 milhões só de medicina, tirando pedagogia, odontologia e tal. Ele vai defender causa própria. Os caras que não tem dinheiro, igual a Cristiane Lopes, que é repórter, a Silvia Cristina, vota conforme a bancada. O Rueda liga, Cristiane Lopes, você, fulano, Beltrano, vota aqui. Rafael Fera, Renata Abreu, olha, eu que paguei advogado para você ir para o mandato de deputado federal e ter a retotalização. Vota. Esses pessoal não tem nem voz no microfone. Aí o que acontece? Se tu não votar nisso aqui, aqueles 3,5 milhões para tua campanha, para tu comprar liderança e tu conseguir teus 30 mil votos e ficar mais 4 anos tendo emprego, eu vou cortar pela metade. Aí tu acha que é Cristiane Lopes, que é uma mulher digna, honesta, honrada, que foi eleita na pauta da família, que separou do marido e está atônita, porque surgiu novos fenômenos na política, vai votar contra, mesmo ela sabendo que ela era repórter e ganhava R$ 3.000 com o Everton Leone? Não vai, meu irmão. Então, tipo assim, o problema é porque não tem um projeto sólido. Vamos supor, candidato B, Roberto Sobrinho, candidato a deputado federal. A minha pauta é o quê? Fazer a transposição, fazer isso, frito, cozido, assado.
o povo se simpatiza com a tua pauta. Só que na hora do voto, ele está indo para a igreja e tem aquelas pregações transversais. Deus vai entrar com providência, Deus vai conseguir um emprego, Deus vai conseguir a cura. Aí chega o político tal, comprando o voto dele por R$300 e 20 litros de gasolina, ele tem a convicção, meu irmão, que foi Deus que está usando aquele cara para abençoar a vida dele. E muda. O cara que ia votar no cara progressista, que tem as pautas do Bolsa Família, esquece. E aí fica nesse ciclo vicioso, ad eterno, ad infinito. Então, veja, nós estamos indo para o terceiro bloco, mas eu vou deixar uma provocação no ar. É a segunda vez que essa questão religiosa vem para a mesa. Não é isso? Nós estamos falando aqui do uso político da fé. Vocês estão batendo muito forte nisso. Então, vou deixar no ar o seguinte. Se você vai lá num altar, num púlpito, e diz o seguinte: eu estou orando para a morte do presidente Lula. Isso é algo cristão? Nós vamos para o breve intervalo e já voltamos. De volta para o terceiro bloco do podcast Põe na Bancada. No bloco anterior eu deixei um questionamento no ar para o Vinícius, para a Carol e para o Samuel. O questionamento era o seguinte: qual a avaliação deles com relação a uma autoridade religiosa que vai lá no altar ou vai lá no púlpito e chega lá e diz o seguinte: estou orando pela morte do presidente Lula. Que poderia estar falando também: estou orando pela morte de alguém. Isso é algo do bem? Como é que vocês avaliam isso, principalmente dentro da dimensão religiosa? Eu estou fazendo esse questionamento porque 2 vezes aqui já apareceu essa questão do uso da fé como uma ferramenta política. Como vocês avaliam isso? De alguém que faz isso. Bom, Roberto, eu acho que é uma profunda manipulação do que é a religiosidade, do que é a fé, do que são as crenças das pessoas. Usar a fé para alcançar um propósito político, econômico, eleitoral é absolutamente danoso. Aliás, eu não tenho nenhuma vocação para teólogo, mas se eu não estou enganado, Jesus em algum momento falou: dai a César o que é de César. Então, fazendo claramente uma separação entre o que é um mundo religioso e o que é um mundo profano, o mundo da política. E nas poucas passagens, numa das poucas passagens que ele estava dentro de templo no Novo Testamento, ele usou um chicote para bater nos vendilhões do templo. Então, não foi para dialogar, não foi para fazer pregação ali, foi para denunciar a própria má utilização da fé e dos templos já naqueles tempos. E a premissa, e claro, todo mundo é livre para discordar, mas uma das premissas crísticas sempre foi o amar o outro como um irmão, né? E não exatamente pregar pela morte, pela destruição, embora historicamente as religiões assumiram uma postura absolutamente violenta e autoritária, e todas as religiões. Infelizmente, desgraçadamente, é isso que a história tanto registrou. Mas dentro de um pressuposto teológico, é um equívoco usar da fé para obter favores e benesses próprias ou para grupos particulares, sobretudo com discursos discriminatórios, preconceituosos e principalmente de violência, que não seriam discursos admitidos por nenhuma outra associação ou agremiação que fosse política, que fosse de futebol, que fosse de carteado. Carol. Eu acho que é um estelionato religioso, né? Um estelionato religioso que a fé tem sido manipulada há muito tempo. E as pessoas, quando vão para uma igreja, né, para um templo, que, aliás, é uma herança que nós temos dessa estrutura, principalmente da Igreja Católica, é isso, né? O domingo, o culto, o clero e o templo. Isso é algo que a gente até hoje herdou. Quem aqui nunca foi numa reunião aos domingos na igreja, né? A missa de domingo, até usava a melhor roupa para ir na missa, né? E eu acho que usar desse espaço sagrado para pulverizar o ódio, né? Como o Vinícius falou, é profanar um espaço que é sagrado. É um espaço onde as pessoas estão absolutamente vulneráveis. O lugar de fé é um lugar de vulnerabilidade, né? E a mensagem do Cristo não é essa.
Tanto que a gente tem uma divisão muito grande entre aquilo que era dito no período da lei, que é o Antigo Testamento, e o período da graça, que é o Novo Testamento, né? A graça é de graça. A mensagem do Cristo é o amor, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. E não é uma coisa que você faz se você quiser. Você não ama o outro se você quiser. Se fosse assim, ia ser fácil, né? Eu só amaria quem me amaria. Não, a palavra do Deus, né? Ali a revelação de Deus, do Cristo, é amar o próximo como a ti mesmo. Para mim, isso é um autorreflexo, como Samuel utilizou. Quem fala de... João, quando fala de Chico, fala mais de Chico do que de João, né? Perdão, João, quando fala de Chico... João, quando fala de Chico, fala mais de João do que de Chico. Então, eu penso que quando uma pessoa utiliza um espaço tão sagrado, tão importante, uma liderança tão vocacionada, né, de quem se exige muito, porque uma liderança ela tem que dar exemplo. Né? Ela lidera pelo exemplo. Então, quando uma liderança utiliza esse espaço para esse tipo de ação, acho que está falando muito mais dele, né? Da sua natureza e de um tratamento espiritual que essa pessoa precisa também. Né? Um letramento social, um letramento de cordialidade, de amor, de solidariedade. Acho que fala muito mais da pessoa, sabe? Eu fico com pena do povo, do povo que vai ali em absoluto estado de vulnerabilidade e absorve esse tipo de discurso. Isso é uma pena. E, na minha opinião, criminoso também. Estelionato religioso total. Samuel, inclusive, já foi expulso da igreja. Diga aí, Samuel. Na Assembleia de Deus. E ele hoje é meu vizinho. Você foi excomungado, Samuel. Toda vez que a gente se encontra pelo elevador, acho que ele quer me convidar. Mas assim, pessoal, preste bem atenção. Madre Teresa de Calcutá disse o seguinte, né, que amar é uma faculdade. Ninguém é obrigado a amar ninguém. Mas tolerar, respeitar o outro é uma obrigação num processo minimamente civilizatório. Como bem trazido pela Carol e pelo Vinícius, né, no Velho Testamento, teve as 3 leis lá, redigidas lá por Moisés, e o povo peregrinou em busca da Nova Canaã, que é a terra que mandava leite e mel. Só que o povo era muito pagão, e aí ficaram 40 anos perambulando lá. Enfim, no Novo Testamento, quando Jesus veio para salvar a humanidade caída, que somos nós, os gentios, não tínhamos direito, né, ao acesso à salvação, e é por isso que quando ele é crucificado no Morro do Gólgota, aí no 3º dia o véu do templo se rasga, porque só o sumo sacerdote podia adentrar aos Santos dos Santos, e ele adentrava uma única vez ao ano, e era amarrado ao pé, e se tivesse um pouquinho de sujeira na sua orla, ele era consumido pelo fogo. Então Jesus rasgou o véu do templo, e todos nós, que não tínhamos direito à salvação, que ele veio para os seus, os israelitas, e os seus os negaram, tivemos acesso. Hoje, se a gente pecar, dobrou o joelho em espírito, já Deus perdoou. E aí, tem muitas pessoas que deturpam, né? E aí ele simplifica, no Novo Testamento, os 10 mandamentos em 2, que eu resumi o quê? Primeiro, amar teu Deus sobre todas as coisas. Deus acima de tudo. E amar o teu próximo como a si mesmo. Se eu amo o meu próximo e eu amo a Deus, eu me amo, porque eu sou imagem e escultura, né, dele. E se eu amo o próximo como a mim, eu não vou fazer mal para o outro. Então, toda vez que você vê um tomador de grana, um empresário da fé, um falso poeta, um enganador do povo cristão que é aflito e precisa, muitas das vezes, nem a parte espiritual, né? Mas também é do psique. Aí não tem condição de pagar um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, uma equipe técnica, disciplinar, profissional, não tem um CAPS ali perto para... Né? Que nem tudo é o diabo, não, Roberto. O Satanás, não. É as pessoas. Né? Por exemplo, aqui, nós temos cerca aí, segundo a escatologia bíblica, 14 mil legiões de demônio. Cada legião de demônio é formada por cerca de 15 mil. Então, 14 mil vezes 15 vai dar aproximadamente aí uns 2,5 milhões de demônio. E o mundo tem 7, 8 bilhões de pessoas. Então, tem tanta coisa importante, né, para perturbar o Neymar, a Virgínia, o Zé Felipe, o Vinícius Júnior. E por que Deus, o que o Satanás quer me perturbar aqui em Porto Velho, né? Mas tem coisa do Satanás? Tem. Só que Deus deu livre-arbítrio. E aí, esse empresário da fé em específico, você fala que pede a morte do presidente Lula, é um cara que explora a fé. O cara anda de jatinho. Ele não faz o evangelho de Jesus, que é o quê? Pregar o evangelho. Jesus não pregou a riqueza. E aí tem uma teoria diabólica, neopentecostal, que é a tal da teoria da prosperidade. Se você não é próspero, você é do Beelzebub.
Se você é rico, é por merecimento. E as coisas não são assim. Então, eu acho que... E a palavra de Deus, para encerrar minha fala, diz, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se o Espírito Santo não te incomodar, é porque tu blasfemou e ele não quer papo contigo. Agora, toda vez que tu vê um discurso de ódio, de intolerância contra a comunidade LGBT, contra negro, contra o indígena, contra quem pensa diferente, essa pessoa pode ser qualquer coisa, menos cristão de verdade. E se o arrebatamento, para quem acredita, no meu caso, da igreja, se ocorrer simultaneamente, né, que é ser retirado com força e rapidez, é no abrir e fechar de olhos, cerca de 5 milésimos de segundo, esse pastor, se não se arrepender do que disse da morte do presidente Lula ou de qualquer outra pessoa, vai estar juntamente com Satanás no inferno. Ok. Já falamos bastante dessa questão da religiosa aqui. Vamos para uma outra questão aqui. E recentemente eu participei de um podcast aqui e nós discutíamos a respeito de entregas dos políticos, de coisa que os políticos trazem para a população. E teve até um fato muito peculiar, que um dos entrevistados foi o Pedraça. Ele dizia o seguinte, que o ex-senador Amorim, lá em Ariquemes, havia dito o seguinte: se alguém mostrar uma obra do Bolsonaro no estado de Rondônia, eu vou dar um carro. O Amorim falou isso. Aí o Pedraça falou aqui no programa que ele daria 2 anos de combustível grátis para esse carro que o Amorim daria. Ou seja, aqui está deixando claro que, e até agora esse carro não foi entregue e também não gastaram dinheiro com combustível. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que esse campo da ultradireita não trouxe obras para o estado de Rondônia. Tá? Não trouxe entregas estruturais significativas para o estado de Rondônia. De uma maneira bem simples, se eles não ganham eleições em função das obras entregues, quais são os fatores que fazem com que eles sejam eleitos? Esse campo da direita. De maneira bem simples, o que é? A fé, o que mais? Vamos lá, o que é aqui? Discurso moralista. Discurso moralista. A simplificação tosca nas resoluções e na entrega dos problemas. Por exemplo, o preconceito ele é fruto da minha informação. Me fale aqui, meu irmão, com todo carinho, Roberto. Eu não vou pegar o Lula, não. Vou pegar o Roberto Sobrinho, ex-prefeito de Porto Velho. Quem foi que fez mais por Porto Velho? O Roberto Sobrinho ou o Lula? O Nilton Capixaba ou o Bolsonaro? Aí você vai ver, não, porra, o PAC 1, PAC 2, vieram, fez asfalto nacional, Jardim Santana, ficou todo um brinco. O povo que é beneficiado do Minha Casa e Minha Vida, está em condição de vulnerabilidade social, se apega ao dogma de fé e o fundamentalismo religioso. O cara está morando na casa, Minha Casa e Minha Vida, do Lula e da Dilma, Tudo bem. E o Bolsonaro não entregou uma casa verde e amarela e o povo fica cego. Aqui gera a entrega. Se não faz entregas, se não traz benefícios, ela já falou na questão da... Qual foi, Carol, que você falou? Da questão da manipulação... É uma cultura, né? Uma sociabilidade própria aí que gera esses interesses que são... O uso da fé, a simplificação de alguns temas... A hiperexposição midiática, né? Se a gente o uso dessa linguagem da internet moderna, né? Uma ultramoralização. Né? A questão de recursos econômicos. Poderia... Conta. Vou falar uma coisa para você, Roberto. Se somar o dinheiro que foi gasto na tua eleição e na tua reeleição de prefeito, não dá metade do que um candidato a deputado estadual gasta para ser eleito deputado estadual na Assembleia Legislativa. E eu acredite, viu? Tem gente que gasta 4 milhões de reais e ainda perde. Teve um, que foi deputado federal, gastou 12 milhões e 500 mil. Olha, o Gonzaguinha disse uma coisa que é verdade. Sanfoneiro que toca com sanfone desafinada e candidato ruim de voto, nem Deus ajuda, imagine dinheiro. O dinheiro conta, mas acredite, tem gente que gasta dinheiro e ainda perde. O dinheiro, o poder financeiro conta bastante. Mas esse é um diferencial. Se você for analisar também os deputados eleitos e os muito bem votados, por exemplo, para federal aqui, você vai ver que tem sim uma relação muito significativa com o fundo eleitoral e com as doações particulares recebidas. E Caixa 2, né? O Caixa 2 a gente não tem como provar, né? Mas Porto Velho teve um fenômeno na última eleição, né?
Porto Velho teve a única candidata, ou o único candidato, né, mas de uma forma genérica, mas a única candidata que elegeu toda a Câmara de Vereadores e não se elegeu. Isso é um fenômeno no Brasil, assim. Eu nem sei se isso já aconteceu em algum Ao que lugar. vocês atribuem isso? Eu acho que... Honestamente falando, Honestamente falando. o Bolsonaro veio, estragou. Eu vou falar, todo mundo já sabe que a Lola é a Mariana. A Mariana Carvalho perdeu porque trouxe o Bolsonaro. Tá com 51,80, o Bolsonaro veio e caiu para 45. O Léo ficou ali, esgalteado, eu me arranhando com o Célio, o Benedito ali brigando um pouco com a Elma, o Ricardo exposto ali pela Elma Sem Necessidade. Chegou no segundo turno e fez a maior virada, viu, Carol? De 2004, desde a tua eleição, Roberto, até agora, nos últimos 20 anos, é a maior virada do Brasil. Fenômeno. Fenômeno. A Mariana fez menos votos que no primeiro turno. Sim. Mas tem uma outra questão, né? Existem boatos de que a Michele Bolsonaro venha para Senado aqui por O Rondônia. Daciolo também. Então, assim, Daciolo já chegou, já está em Então, Ariquemes. me são falaram, esses né? fenômenos. E aí a gente entra numa questão de massa de manobra e de massa política, né? Então, onde é que eu tenho voto? Tem ali. Onde é que o Bolsonaro teve 70% dos votos? Em Rondônia, beleza. Todo mundo que surfou na onda Bolsonaro, que tem o mesmo discurso ultraconservador, sem entrega nenhuma para a população, vem aqui tentar beber disso, né? Vou pegar essa questão de Porto Velho e da eleição, há uma contradição mesmo. Nós estamos falando aqui que é o uso da fé, da linguagem, aquela coisa toda, né? Da extrema-direita ganha eleição. Pois é, o Bolsonaro veio aqui, o Bolsonaro não trouxe entregas. Ele não fez entregas para Porto Velho. O Tarcísio também. Ele não fez entregas para Porto Velho. E aí tem um outro fator. Por exemplo, quando o Bolsonaro vem aqui, a Mariana estava na frente das pesquisas. Uhum. Se você analisar as pesquisas da época, as pesquisas diziam o seguinte, que as mulheres de baixa renda, a turma do Bolsa Família, estavam votando na Mariana. Quando eles mostraram o Bolsonaro, esta população, as entregas do governo federal, essa população viu que o Estado mínimo incorporado na figura do Bolsonaro iria retirar os seus benefícios. E automaticamente esse povo migrou para quem mais próximo pudesse fazer o enfrentamento contra a Mariana. Essa é uma análise que eu estou fazendo. Eu tive acesso a algumas pesquisas na época, é uma análise minha. Pode ser ou pode não ser. Então, é tipo assim, não basta só o discurso da fé, não basta só a linguagem, as entregas têm um peso, tem uma na decisão questão, do eleitor. Roberto, e aí eu quero só trazer, porque é uma pauta que é muito cara para mim, eu acho que é importante trazer para esse debate, é que para mim, seria contraditório o Estado a cidade que proporcionalmente mais mata mulheres no Brasil, eleger uma prefeita mulher. Isso também contou. E uma pesquisa do MDB mostrou isso. Uma pesquisa do MDB para fazer para ter uma ideia ali de um panorama de voto em relação à Elma, acabou pegando a Mariana, assim, né, e trazendo uma realidade que para a gente ela está nos jornais todos os dias, mas eles trouxeram esses dados de que 80% das mulheres que foram entrevistadas disseram que não votariam em mulher. Então é aquela história de mulher não votar em mulher, por conta inclusive do machismo, né? Que está aqui enraizado na nossa sociedade, que reflete em Porto Velho, em Rondônia, como sendo tanto o Estado quanto a capital que proporcionalmente mais matam mulheres no Brasil. Então, é outro dado interessante, né? Nós estamos chegando ao final do episódio e ficou um monte de coisa pendente. Eu estou vendo que nós vamos ter que fazer um outro. Porque nós não entramos ainda nas questões do Estado, por exemplo, de como a direita está se organizando nesse processo eleitoral, qual o impacto que os receitas e investimentos do governo federal aqui, do presidente Lula, de 1,5 bilhão de reais no nosso Estado, do que isso vai significar para o próximo processo eleitoral. Mas de uma maneira, para a gente encerrar, uma fala de cada um aí, como é que o campo progressista pretende se organizar para a disputa do próximo pleito? Eu acho que é uma condição sine qua non. O Confúcio Moura é o nosso Pelé. Ele tem que liderar isso. A gente fazer pesquisa, acho que tem a Carol, o Vinícius, tantas pessoas maravilhosas que podem auxiliar você também, Roberto.
ver qual é a melhor tática eleitoral. Eu acredito que com essa pulverização da extrema-direita e direita, e com a chegada do Daciolo, tende a favorecer ele, a sua recondução, e eu acho também totalmente legítimo ele disputar ao governo do Estado, aquilo que ele bem entender. O Daciolo? Não, o eminente senador Confúcio Moura. Tá. E, consequentemente, ampliar as vagas para deputado estadual. Acho que a tática que foi trazida em off aí pelo Vinícius Miguel e colaborada por ti, acho, né, Carol, é a mais assertiva. A gente eleger deputado, a Cláudia Jesus sozinha na Assembleia é uma voz isolada. Acho que aumentar para 4, 5, 6, reconduzir uma vaga na Câmara dos Deputados, que há quase 15 anos estamos sem eleger ninguém, desde quando o Valverde e o doutor Mauro assumiu a prefeitura depois de ti, a gente não conseguiu mais eleger ninguém da Câmara Federal no nosso campo. Garantir a vaga de senador, que é muito importante, e criar uma candidatura competitiva para chegar ao segundo turno e, quem sabe, ganhar os corações dos sondonienses. Carol. Acho que é apoiar candidaturas que tenham como pauta a sustentabilidade, a demarcação das terras indígenas. Ontem eu vi um discurso do senador Confúcio falando daquilo que ele trouxe para o Estado, né, reconhecendo tantas áreas de proteção e falando da demarcação, que é algo que o nosso Estado briga há tanto tempo. Não é? Tivemos vários massacres no campo e eu acho que isso tem que ser combatido. Eu acredito que o apoio em candidaturas que tenham como pauta o fim do feminicídio, que tenham como pauta a inclusão, sim, das minorias nesse cenário político, nas discussões políticas, que tenham mandatos participativos. Acho que isso é muito importante, mas mais do que isso, que a gente consiga se olhar, e aí trazendo uma fala do Samuel, com mais pragmatismo, né? O Vinícius dizia no começo, antes de iniciar a gravação, ele falava, mas eu propus tal e tal coisa em 2018, tal, mas eu penso que os diálogos, eles são sempre importantes, necessários, e eles são cíclicos. Né? Às vezes aquela ideia que surgiu em 2018, em 2017, em 2013, em 2012, ela pode surgir de novo encontrando um novo cenário, novas pessoas e um terreno fértil para o diálogo, para as conversas e para a gente tentar unir essas pautas que são comuns. Vinícius Miguel. Olha, essa eu acho que é a pior pergunta. Eu tenho muito mais dúvidas e desesperanças do que alternativas. Eu acho que assim, é notório que os partidos estão fragilizados, é notável que falta uma renovação de quadros, né? Eu até vi recentemente uma divulgação aí que o MDB vai tentar afiliar 30 jovens no partido. E aí é uma problemática, né, Roberto? Seus cabelos já estão brancos. Eu já estou com os cabelos brancos. O Samuel, eu e a Carol estamos novos, hein? O Samuel tá pintando os cabelos. E assim, a revitalização de quadros, a atração de novas lideranças, a dispersão de novos protagonistas por todo o estado não tem sido um processo simples. E ao contrário, a gente tem visto muito mais assim de uma repetição de famílias, né? Se a gente for pensar aí como que elas têm se mantido, inclusive com o Estado fatiado nisso. E eu tenho sérias dúvidas do que a gente tem efetivamente de entrega numa perspectiva muito pragmática. Eu tenho um desejo ainda de profissionalizar muito as campanhas e a forma de fazer política, mas eu vejo que isso aqui parece-nos cada vez mais difícil também, mais complexo. E esse campo que eu falei que eu ainda não consigo conceituar, né, mas esse campo que se chama progressista, ele precisa fazer aquilo talvez que os clássicos do pensamento da esquerda falavam da crítica e autocrítica. E a gente sempre fala em diálogo, mas não tem nada mais fratricida do que dois integrantes do mesmo partido quando sentam para definir alguma coisa, né? É sempre o meu interesse, nunca o interesse nosso. Então a gente... E isso, quando você fala em um aglomerado de partidos, isso é bem doloroso também, é bem doloroso. Inclusive quando a gente volta ali para a primeira pergunta que abriu o
o programa, né? Que os partidos são células autoritárias. São pequenas unidades que não são de um organismo democrático. Oligarquias. Esse é um ponto. Inclusive, isso perspassa várias questões, como, por exemplo, a distribuição de fundo eleitoral, a distribuição de fundo partidário, como gestamos os recursos partidários fora do período eleitoral. É colocar o dedo na ferida disso e como que todos esses partidos têm encarado isso. Ok. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Eu acho que foi muito positivo o nosso debate aqui. Fico muito feliz de vocês terem participado. Espero que vocês também tenham gostado. Nós conversamos aqui sobre esse momento de transição da democracia, digamos assim, onde a população a olha de uma forma de desesperança, né? Mas também avaliamos as possibilidades, as perspectivas, fizemos uma reflexão de métodos que são utilizados por pessoas que se dizem representantes da população só na hora de ganhar o voto. Depois que ele assume uma postura de poder, ele vota de acordo com os seus interesses. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo aqui e até o próximo episódio.